Resumo semanal da novela Força de Mulher. Esses capítulos irão ao ar do dia 27 ao dia 30 de maio, de terça a sexta. Terça-feira, 27 de maio. Bahar vai junto com Seida para a casa de Fazilete. Toda sorridente, a madame diz bom dia para as duas. Bahar diz bom dia. Seida não diz nada, somente entra. Raif chega e diz bom dia para Bahar e fala que ele gostaria de saber o que deve ao prazer da visita dela. Bahar diz para ele que foi a mãe dele que pediu para ela ir. Nessa hora, Fazilete olha para o filho e conta que ela vai escrever uma história com a ajuda de Bahar. Ele fica surpreso e pergunta do que ela está falando. Fazilete diz que ela vai escrever a história de Bahar. Ele diz que pelo jeito ela voltará a escrever e pergunta se ele está certo. Fazilete diz que ele está certo sim, fala que ela realmente vai voltar a escrever. Ele fala que vai começar tudo de novo. Ela diz que sim, fala que é exatamente isso que vai acontecer. Fazilete chama Bahar, diz que elas vão ficar melhor lá na sacada. Depois que as duas saem, Raif pergunta para Seida por que a mãe dele quer escrever sobre Bahar. Seida diz que nem adianta ele perguntar, pois ela não sabe responder. Ela conta que outro dia a mãe dele conversou com a Bahar e disse para ela contar toda a história dela, que ela iria escrever. Nessa hora, Raif fica sem saber o que dizer. Seida pede para Raif não causar mais problemas. Diz que é melhor ele deixar a mãe dele ganhar algum dinheiro como escritora. Fala que já deu para perceber que ela está preocupada. Ele fica calado nessa hora. Enquanto isso, Fazilete conversa com Bahar e pede para ela desculpá-la. Diz que a memória dela já não é como antes e pergunta se tem algum problema se ela usar o gravador para gravar a conversa. Diz que assim ficará bem mais fácil para ela. Bahar diz que pode ser, fala que não tem problema nenhum. Diz que o importante é que ela consiga fazer com mais facilidade o trabalho dela. A escritora diz para Bahar que ela precisa que ela responda todas as perguntas dela sem pensar e fala que se ela pensar em algum detalhe, nem precisa cogitar se ela precisa ou não falar. Diz que basta deixar fluir. Fala que ela precisa que aquela conversa entre elas seja bem natural. Diz que ela não precisa ficar preocupada porque está gravando, pois afinal de contas, elas estão simplesmente conversando. Bahar diz que está bom. Fazilete pergunta para Bahar se ela pedisse para ela contar a história da vida dela, por onde ela começaria. Bahar fala que ela gostaria de começar exatamente no dia que ela conheceu o Sarp. A escritora fica surpresa nessa hora e diz para Bahar que ela pode começar contando como eles se conheceram. Quarta-feira, 28 de maio. Henry fala para Arif que ele gostaria de pedir um favor para ele. Arif diz que ele pode pedir. Ele conta que já encontrou os meninos. Arif pergunta de quem é que ele está falando. Ele conta que quando Arda nasceu, outros dois nasceram no mesmo dia que ele. E conta que eles já até sabem quem são. E diz que agora eles precisam fazer o exame de DNA e pede para Arif falar com a Seida.
Arif pergunta para ele por que ele não fala direto com ela. Ele diz que na verdade ele não quer falar com Seida sobre aquele assunto. Fala que já sabe qual será a reação dela se for ele que for falar com ela, mas diz para Arif que se ele não quiser se envolver, não precisa, não tem problema. Arif fala para Henry que ele vai conversar com a Seida e diz que ele fará tudo que estiver ao alcance dele para não ver ela sofrer. Algum tempo depois, Arif vai abrir a porta do seu apartamento quando de repente percebe que alguém está descendo pelas escadas e percebe que é a Seida e diz boa noite. Ela diz que está surpresa, já que ele está sozinho, e pergunta cadê Serim? Pergunta se agora eles não estão mais voltando juntos para casa. Arif diz que ele foi na frente, mas fala que ela já deve estar chegando. Seida pede desculpas, diz que assim que ela viu ele, ela se lembrou de Serim. Arif perde a paciência com Seida nessa hora e pede para ela deixar de ser ridícula. Fala que não tem nada a ver. Ela diz que não é o que parece. Fala que ele e Serim voltam juntos todos os dias. Diz que outro dia ele levou ela para jantar e agora até série eles assistem juntos lá na sala da casa dele. E fala que pelo jeito ele se esqueceu quem Serim é de verdade. Quinta-feira, 29 de maio. Arif percebe que Bahar e Seida estão envolvidas em alguma coisa errada por causa de Bersan e por isso resolve ter uma conversa particular com as duas. Diz que ele quer saber o que está acontecendo. Seida dá uma de desentendida e pergunta como assim e diz que elas não têm nada para falar para ele. Ele diz que tem que ter muita paciência mesmo. Seida fala para Arif que dessa vez nem ela e nem Bahar quer que ele se envolva nos problemas delas, pois elas não querem compartilhar nada com ele. Ele pergunta do que é que ela está falando. Pergunta o que é que elas não querem compartilhar. E em seguida pergunta o que as três andaram aprontando e diz para elas dizerem o que está acontecendo, porque ele quer entender. As duas inventam uma desculpa atrás da outra e acabam não contando a verdade para Arif. Sexta-feira, 30 de maio. Seida decide pedir a ajuda de Kismet e por isso ela vai até o escritório dela para falar com ela e diz para a advogada que ela foi até lá para pedir a ajuda dela e fica sem saber o que fazer na hora que escuta Kismet dizer que ela é advogada de Henry. Seida pergunta como assim? Pergunta por que ela fez aquilo. Sem rodeios, Kismet conta que eles estão juntos. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.